Bom, vamos lá, gente. Vamos para a continuação aí da nossa aula de cinética. A gente viu a aula passada como calcular a velocidade de uma forma simples, pegando a variação de concentração do reagente, do consumo do reagente ou da formação do meu produto por um intervalo de tempo. Então, a gente fez isso da forma mais básica possível. Mas nós temos como calcular também a velocidade de uma outra forma, e aí a gente consegue tirar mais informações ainda, tá? Então, a gente consegue utilizar essa equaçãozinha aqui, que tem vários nomes, tá? Então, tem lei da velocidade, lei da ação das massas, vocês vão encontrar diferentes nomes, mas com essa carinha aqui, tá? Então, basicamente, a velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevadas a potências determinadas. Então, vamos lá traduzir na equação essas palavras. Eu tenho aqui, ó, uma reação genérica, onde eu tenho A mais B formando C mais D. E, em letras minúsculas em azul aqui, eu tenho os coeficientes estequiométricos, tá? Então, aqui, quando eu vou balancear a minha equação, eu vou encontrar 1, 2, depende. As letrinhas em minúsculo estão representando os coeficientes estequiométricos e as letras em maiúsculo, os reagentes e produtos, tá? Então, para essa reação, nós temos essa equação de velocidade. A gente vai falar em termos de produtos, de reagentes, tá bom? Então, eu tenho a velocidade é igual a uma constante vezes a concentração do reagente A elevado ao seu coeficiente estequiométrico e concentração do reagente B elevado ao seu coeficiente estequiométrico também, tá? Então, aqui, quando eu falo expresse a velocidade, a lei da velocidade, a lei da ação das massas para essa reação. O que eu vou fazer? Deixa eu pegar minha canetinha. Quando eu estou fazendo a lei para essa reaçãozinha, eu estou expressando dessa forma. Reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, concentração do outro reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Então, K é a constante cinética, que vai variar com a temperatura, com as condições em que a reação está acontecendo. E lembra que a gente já viu, quando a gente tem uma representação em colchetes, é que a gente está falando de concentração molar, mol por litro, tá? Vamos andar mais um pouquinho. Então, para uma reação genérica aqui, ó, de novo, nós temos A mais B dando alguns produtos. Meus coeficientes estequiométricos aqui. A velocidade dessa reação é dada por essa expressão, onde eu coloco velocidade é igual a constante vezes a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, a concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico, tá? A equação, então, é conhecida aqui pela lei da velocidade ou lei da ação das massas. A gente encontra com diferentes nomes, certo? Vamos lá. Aí a gente tem outra terminologia que a gente precisa saber. Para as reações elementares, os valores dos expoentes são iguais aos coeficientes das substâncias na equação química. Então, é uma reação elementar é quando ela acontece de uma forma direta, numa etapa só. Eu não tenho 2, 3 reações acontecendo para eu ter uma reação global. É uma reação que acontece de uma vez só. Então, eu tenho um exemplo aqui, essa reaçãozinha, e aí eu vou calcular a lei da velocidade, vou expressar a lei da velocidade. Os meus reagentes são esses, lembrando, quando eu não tenho nada na frente, é 1. Então, eu vou montar velocidade é igual a constante, concentração de NO elevado ao seu coeficiente estequiométrico, concentração de H2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Quando aqui é 1, aqui também é 1, beleza? Então, quando é 1, a gente não coloca nada. Então, um exemplo aqui de como pode acontecer um exercício. A reação A mais 2B dando produto se processa em uma única etapa. Então, ela é uma reação elementar. Qual é a velocidade dessa reação quando eu tenho um valor de constante de 0,3 litros por mol por minuto
E eu tenho a concentração de 2M, esse M grandão é o molar, que é mol por litro, né? E o B, 3 mol por litro. Então, eu tenho os valores de K, de A e de B. Eu só vou substituir na minha reação, mas eu tenho que montar a minha reação de forma correta. Olha como eu estou montando a minha equaçãozinha aqui. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de A elevado ao seu expoente, concentração de B elevado ao seu expoente. Então, eu vou elevar o B aqui ao quadrado, tá? Então, o K vale 0,3, o A vale 2 elevado a 1, e o B vale 3 elevado a 2. Vou fazer essa continha, encontro uma velocidade de 5,4. Letra A, ok? Vamos lá, continuando aqui. A ordem de uma reação química, então, a gente consegue tirar essa informação também da equação da velocidade. A ordem de uma reação indica quanto os reagentes influenciam a rapidez ou a velocidade dela. Então, a ordem de uma reação é a soma dos expoentes das concentrações dos reagentes da equação da velocidade. Então, eu tenho uma reação elementar aqui. 2A mais B, A2B. Então, a equação da velocidade dela é essa, onde eu tenho aqui o coeficiente estequiométrico sendo um expoente aqui, tá? Então, velocidade é igual a constante vezes a concentração de um dos reagentes elevado ao seu coeficiente, concentração do outro reagente elevado ao seu coeficiente. Então, assim a gente tem a reação que, em relação ao meu reagente A, eu tenho uma reação de ordem 2. Em relação ao meu reagente B, eu tenho uma reação de ordem 1. Tá? Então, ó, eu levo em consideração o coeficiente estequiométrico. E a ordem global é a soma desses dois. 2 mais 1, 3. Mas o que é a ordem da reação? Que informações a ordem da reação pode me fornecer? Supondo que eu tenho essa reação química. Qual seria o efeito sobre a velocidade da reação se dobrarmos as concentrações de ambos os reagentes? Então, eu vou dobrar. Vou ter agora 4A mais 2B, dando 2A2B. Então, eu dobrei. O que vai acontecer? Antes, essa é a minha equação da velocidade antes de eu dobrar. Agora, quando eu dobrei, ó, aqui tá errado, tá? Aqui é 4. Eu tenho que colocar agora, mostrando o que eu fiz aqui, tá? Então, eu dobrei essa primeira, fui para 4. Dobrei aqui, fui para 2, tá? Então, eu mantenho aqui esse coeficiente, porque é da minha reação inicial. Só estou falando agora que eu dobrei as quantidades. O que eu vou ter aqui, então? Quando eu dobro, eu tenho 4 vezes 2, eu isolo os números, vezes minha constante, vezes as concentrações que eu tinha inicialmente. Então, eu tenho aqui 8 vezes K vezes as minhas concentrações. Então, o que está mostrando para mim? Que a velocidade, quando eu dobro, né? Quando eu faço isso vezes 2, a minha velocidade, ó, a velocidade, isso aqui é comparável com a minha velocidade inicial. Quer dizer que a minha velocidade agora vai ser 8 vezes mais rápido, tá? Então, quando eu vejo isso, eu tenho que a minha velocidade nova é 8 vezes o valor da velocidade inicial, tá? Então, com essa equação, eu consigo fazer essas comparações, ver se eu dobrar a concentração dos meus reagentes, quanto mais rápido vai acontecer minha reação. Porque lembra, fatores que alteram a velocidade da reação: superfície de contato, concentração dos reagentes, então, temperatura. Então, um dos fatores é a concentração. Se eu dobrei a concentração, quanto vai aumentar a velocidade? Vai aumentar em 8 vezes. Se eu tivesse triplicado, quanto ia aumentar? Eu consigo calcular isso através
dessa equação de ordem de reação, dessa equação da velocidade, tá? Se dobrarmos as concentrações de ambos os reagentes, a velocidade fica 8 vezes maior. Então, a gente consegue aqui voltar aqui com os nomezinhos. A gente já viu o que é isso. Reação elementar, quando a reação acontece de uma vez só. Então, como é uma reação elementar, os coeficientes na lei da velocidade são iguais aos coeficientes dos reagentes, tá? Então, isso aqui a gente já viu. Então, de novo, é de ordem 2 em relação a esse reagente, é de ordem 1 em relação a esse, e a ordem global é 3, porque eu estou somando 2 mais 1. Então, é aquela reação genérica, agora a gente está colocando em termos mais concretos. Agora, o que é uma reação não elementar? Tá? É uma reação onde eu tenho mais de uma etapa. Nesse caso, eu tenho 2 etapas, tá? Então, essa aqui é a minha equação global. E ela só acontece depois que essas duas acontecem. Então, a gente tem o exercício, sempre vai fornecer para a gente qual é a reação lenta, qual é a reação rápida. Porque quando a gente tem reações acontecendo, mais de uma para formar a minha reação global, tem uma que acontece mais rápido, tem outra que acontece de forma mais devagar. Então, o exercício sempre tem que indicar para a gente qual é a etapa lenta, qual é a etapa rápida. Por quê? Porque na lei da velocidade, a hora que eu for montar aquela lei, onde eu falo que a velocidade é igual a constante vezes concentração de um, concentração do outro, eu tenho que ver como que eu vou montar isso. Eu não consigo mais vir de forma direta e montar aqui, porque eu sei que essa reação veio de outras duas. Então, a velocidade está dependendo dessas duas. Aí, quando eu vou montar a lei da velocidade, eu vou usar a etapa lenta, tá? É a etapa que determina a velocidade da reação. Então, a reação vai depender de quanto essa etapa lenta demora para acontecer, tá? Então, quando eu tiver uma reação que depende de outras reações para ela acontecer, eu tenho que observar qual é a etapa lenta e, através da etapa lenta, montar a minha velocidade. Então, a velocidade é constante vezes. Quem é a etapa lenta? Isso daqui. Então, concentração desse elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Concentração desse daqui elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Pronto, montei. É a mesma coisa da reação elementar, só que numa reação não elementar, eu tenho etapas e eu tenho que olhar qual é a etapa lenta. Olhei qual é a etapa lenta, eu monto a minha reação de velocidade aqui, tá? Minha equação da velocidade. Então, a gente tem que a reação é ordem 1 em relação ao H2O2 e ordem 1 também em relação ao outro reagente. E a ordem global é 2, tá? Depois, mais pra frente, a gente ainda vai usar mais um pouquinho de calcular a ordem. Por que eu vou utilizar a ordem, tá? Vamos lá para a próxima. Aqui a gente tem a poluição é uma das causas de destruição aqui da camada de ozônio. Uma das reações que podem ocorrer no ar poluído é a reação do dióxido de nitrogênio. Então, eu tenho a minha reaçãozinha desenhada aqui. Essa reação ocorre em 2 etapas, etapa lenta e etapa rápida. Assinale a lei da velocidade para essa reação. Então, já está mostrando para mim uma reação global, mostrando as 2 etapas. O que eu vou fazer? Eu vou olhar quem é a etapa lenta. Quando eu tenho uma reação que não é molecular, não é elementar, eu tenho que observar qual é a etapa lenta. Em cima da etapa lenta, eu vou montar a minha reação, tá? Minha equação. Devemos lembrar que uma reação que ocorre várias etapas, a equação da velocidade será baseada na etapa de uma reação que for a mais lenta. No caso desse exercício, a etapa lenta é essa primeira. E é com base nela que vamos chegar à equação da velocidade. Com base nos reagentes, podemos ver que o NO2 aqui, ó, aparece com apenas uma molécula e o O3 também.
Então, a lei da velocidade é essa daqui, ó. V é igual a K, que é a minha constante, vezes a concentração de NO2 e a concentração de O3 elevado aos seus coeficientes, que são 1 para os dois. Então, a gente vai encontrar aqui que é a letra B, tá bom? Próximo slide. Eu tenho aqui também uma reação genérica, onde eu tenho A mais 2B formando produtos, se processa em uma única etapa. Então, é uma reação elementar, tá? Não acontece em 2 etapas, 3, apenas em uma. Sua constante de velocidade vale 0,3. Qual é a velocidade da reação quando as concentrações de A e B forem 2 e 3, tá? Então, aqui eu tenho uma reação elementar. Eu calculo aqui, monto aqui a sua equação. Então, constante vezes a concentração de A vezes a concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Eu tenho aqui que velocidade é, eu só substituo. Fazendo essa substituição, eu encontro 5,4 mol por litro, tá? Igualzinho aquele primeiro que a gente fez lá no meio da nossa aula. Outro exemplo, tenho essa reação elementar aqui. Qual é a sua lei de velocidade? Então, eu vou montar a lei da velocidade. Aqui eu tenho só um reagente, eu monto com só um reagente. Então, esse reagente, a concentração dele está elevada ao quadrado aqui. Apesar de sabermos que a sua lei de velocidade é a partir da equação, é importante lembrarmos que o K deve sempre ser determinado experimentalmente. A gente não tem um valor específico, depende das condições em que a reação está acontecendo. Qual é a ordem dessa reação? Ó, 2, né? A ordem é 2. Quando temos uma equação elementar, a ordem corresponde ao coeficiente estequiométrico. Então, eu deixei lá exercícios para vocês no Moodle, para vocês trabalharem. E vamos, com calma, a gente está avançando. Passamos aí de um cálculo de reação bem básico, de velocidade bem básico, através de variação de concentração e variação de tempo. E agora a gente está utilizando a lei da velocidade, ou lei das massas, para fazer esse cálculo, onde eu levo em consideração a concentração e o coeficiente estequiométrico da minha reação. E com isso a gente consegue tirar algumas informações a mais. Tá? Então, tentem fazer os exercícios. E até a próxima, gente.